Pessoal, bom dia. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de filosofia. Hoje nós vamos conhecer mais um pensador do período clássico da filosofia grega, que foi o nosso amigo Platão, certo? Ele que foi um grande admirador de Sócrates e foi o inventor do conceito de ideia. Platão entendeu que a morte de Sócrates foi o maior crime até então contra a filosofia. Por isso colocou o seu amigo como personagem principal de todos os seus livros e escritos. Platão foi o primeiro pensador em escrever na forma de diálogo. Como nós já dissemos, foi o criador da doutrina das ideias, ou do conceito de ideia. Para ele, a nossa realidade ela estava dividida em duas instâncias: o mundo inteligível, que era o lugar das ideias, e o mundo sensível, que é o lugar das coisas e dos objetos. Qual a diferença? A ideia, ela é o que há de mais perfeito na realidade, e ela está no mundo inteligível. As coisas e os objetos são cópias imperfeitas da ideia que é perfeita. Nós, neste momento, estamos para Platão no mundo sensível, no mundo fenomênico das coisas. Para alcançar as ideias, é necessário que nós passamos por um processo chamado por Platão de dialética. O conhecimento para Platão só era possível através do que ele chamou de reminiscência, e ficou conhecido como mito da reminiscência. Nós, seres humanos, seres pensantes, conhecemos os objetos que são cópias imperfeitas das ideias que são perfeitas. Então, através do método dialético, nós utilizamos da nossa intuição para conhecer os objetos, e esses objetos contêm em si um fragmento da ideia. Os objetos são a forma e o conteúdo em sua forma mais perfeita está no mundo inteligível. Então, para tanto, para Platão não era possível atingir o conhecimento como nós utilizamos no senso comum. Platão também fazia uma distinção importante que era entre a episteme e a doxa. Episteme é o conhecimento verdadeiro, doxa é o conhecimento parcial através das opiniões e das... Platão também criou o mito da caverna, ou alegoria na caverna, que era uma metáfora para explicar a relação entre a vida humana, a filosofia, o mundo sensível e o mundo inteligível. Conta na história que algumas pessoas viveram por muito tempo dentro de uma caverna. A princípio eles estavam acorrentados. Depois, mesmo sem as correntes, ficaram com medo de conhecer o mundo exterior e ficaram por muito tempo dentro da caverna. Eles entendiam que as sombras projetadas dentro da caverna eram as próprias pessoas. Um dia, uma daquelas pessoas ousou sair da caverna. No momento, ele, quando sai da caverna, tem uma dor muito forte por conta da claridade, tem uma dor muito forte nos seus olhos. E aí ele tenta aguentar e resistir até que ele começa a contemplar o mundo exterior. Fascinado com aquilo que ele via, ele tenta voltar para a caverna e chamar os seus companheiros. Eles o acusam de louco e tentam acorrentá-lo. Ele se desvencilha, consegue sair da caverna e não retorna mais. Quais são os elementos dessa analogia que são interessantes para a gente? A caverna simboliza o mundo sensível, local onde nós utilizamos os nossos sentidos. O mundo exterior é um mundo inteligível, que é um mundo atingido pela luz da filosofia, onde estão as ideias. Sair da caverna significa nos libertar dos nossos sentidos e das nossas opiniões, procurando o conhecimento verdadeiro. Platão era contra a democracia, pois acreditava que nem todas as pessoas estavam preparadas para o exercício da razão e o exercício da política.
Platão era favorável à aristocracia, que é o governo dos melhores. Ele escreveu um livro chamado A República, e nele ele dizia que para uma cidade ideal era necessário que as pessoas ocupassem os cargos de acordo com as características. Então ele dividiu em três segmentos: os alma de ouro, que seriam aqueles dotados de razão, os reis filósofos; os alma de prata, que seriam aqueles dotados de coragem, os guerreiros; e os alma de bronze, que seriam aqueles que nem teriam a razão e nem teriam a coragem, seriam os trabalhadores braçais. Para Platão, conhecer é relembrar aquilo que nós já sabíamos no mundo das ideias, antes do nosso nascimento. Para ele, o nascimento é como se fosse um processo traumático, onde nós esqueceríamos que nós conhecíamos enquanto éramos ideias puras, lá no mundo inteligível. Platão teve a sua escola de filosofia, a academia. Utilizou a matemática como um teste para admitir novos alunos. Seu maior aluno foi Aristóteles, pensador de uma região fora da Grécia, Estagira, na Macedônia. Platão era idealista, acreditava que a verdade estava contida na ideia, nos conceitos, em tudo aquilo que fosse abstrato, diferente dos sentidos. Os sentidos para ele são fonte de engano, distração e erro. Para ele, o conhecimento verdadeiro deve estar longe dos sentidos, da experiência material e sensorial. O conhecimento verdadeiro reside na ideia e na capacidade de pensar e elaborar conceitos.